dia, amada igreja, graça e paz. Mais uma aula. E como eu disse, hoje vamos ter aula de geografia. Mas Cíntia, eu não vou enxergar lá no fundo o mapinha, não se preocupe, o livro vai passar. O livro vai estar passando. Eu vou mostrar alguns mapas e o livro vai passar. Isso também é um incentivo, né? Porque vocês vão pegar a história. Enquanto o povo aqui vai ficar só na saudade. Não, eu não uso dataxé, enfim. Bom, irmãos, antes da oração, só quero situar geograficamente aonde nós estamos e que mundo que nós estamos vendo. Em primeiro lugar, esse daqui é o mapa da região que nós estamos falando. Aqui tem o que nós conhecemos hoje como Europa, aqui o Oriente Médio. E aqui, a região dos Balcãs, Grécia. Então, este vai ser o caminho. Isto aqui tudo é o que nós estamos falando, é o que chamam de velho mundo. Aqui tem a África, o Egito aqui em cima. Tá? Então, esta região aqui é a região do nosso foco. Vamos lá. Agora vamos. Este canto aqui é este pedacinho aqui. Este pedacinho aqui, olha, aqui é a África, aqui tem o Canal de Suez, hoje Canal de Suez, aqui. E este pedacinho, olha como era importante essa região de Jerusalém, da Palestina. Aqui, agora, infelizmente eu só tenho duas mãos, gente. Aqui, ó, este pedacinho aqui. Este pedacinho aqui é a região da Palestina, Jerusalém, Palestina região geográfica, não a Palestina política, por favor. Então este pedacinho aqui, veja a importância, porque do Egito passa tudo para o resto do Oriente. Então nós vamos ter também rotas da seda, rotas de comércio. Este ponto aqui é importante. Por isso, a região Jerusalém, Palestina, era muito importante para a época, porque era um caminho, era passagem. E todo mundo queria dominar essa região. Quem dominasse essa região, dominava o comércio todo do continente africano para todo o resto do mundo conhecido, para a Grécia, para a região do Oriente, China e outros países, Índia. Então, tudo isso era comércio. Esta era a importância, por isso todo mundo brigava por esse pedacinho, e ainda hoje se briga por esse pedacinho, não mudou muita coisa, verdade? Este outro mapa aqui é o domínio todo, a união que Davi faz desse pedaço todinho, olha, tudo isso em vermelho são as terras de Davi e Salomão. E este em verde são todos os povos que pagam tributo a Davi e Salomão. Pois é, foi feito paz. Salomão, com as alianças de casamentos e tal coisa, todos estes outros reinos pagam um imposto para Salomão. Então, em verde. Olha a extensão, como era grande o domínio do Império de Israel. Só que depois nós vamos ter a divisão, né? O reino do norte e o reino do sul. Aqui o Judá e aqui Israel. Moabe, Edom, Amon. Aqui nós temos a Síria, não é a Síria, é Síria, Damasco. Este pedaço aqui que nós estamos estudando agora. E mais para frente nós vamos ter o domínio assírio. O domínio assírio é tudo isso aqui, gente. Todo isso em vermelho depois são os reis assírios dominando. E será mais tarde o domínio babilônico, com Nabucodonosor. Então vejam que pegam até um pedacinho do Egito. O Egito perde o seu grande poder e passa a ser dominado também, mais para frente.
mostra bem Síria e a Síria. E Síria também foi dominada pela Assíria. Gente, é um problema, né? O pessoal não tem muita imaginação de novo, né? Então, vou passar para os irmãos poderem olhar uma mapinha. Divirtam-se. Livro bonito. Bom, irmãos, vamos orar e que o Senhor esteja conosco. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós, Pai, com bondade e misericórdia e de sabedoria, Senhor. Dá-nos a compreender um pouco da Tua palavra, Senhor, da história do Teu povo, Senhor. E mostra-nos, Senhor, como podemos fazer parte deste povo, Senhor. Sei que Tu já nos abençoaste, fazemos, Senhor, mas que possamos brilhar mais, Senhor, que possamos estar mais firmes em Ti, Pai. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Vamos continuar, então. Nós paramos quando Jeú mata todos os adoradores de Baal. Capítulo 10, versículos 30 e 31. Versículos 30 e 31, então, 2 Reis, capítulo 10, versículos 30 e 31. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era o meu propósito, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar em todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras. Então, fiz questão de mostrar no livro aí a grandiosidade que era o território de Israel e como ele foi devagarinho sendo dilapidado, entregue a outras nações, porque Deus encurtou as fronteiras de Israel, ou seja, tirou os limites do poder que tinha. Se eu não me engano, é página 31, 32. Dá uma olhadinha, gente. Desde o Jordão para a nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade, Bassã, ora, os mais altos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Comentários aqui da Bíblia Chat. Apesar de toda a violência praticada, Jeú tinha obedecido a lei de Moisés, aplicável a qualquer elemento do povo de Deus que incitasse outros em idolatria. De todo o seu coração, Jeú era como muitos servos de Deus. Ao longo da consagração e da dedicação, foi acrescentado debaixo da vontade humana a lama do seu próprio eu. Então, aquilo que já foi dito, né? O nosso eu acaba brilhando, o nosso eu acaba estragando todo o trabalho. Mas a gente vê que ele cumpriu a missão dele. Por que a gente sabe? Existe a fórmula bíblica para saber que o indivíduo fez aquilo que era mandado por Deus. Quando ele coloca aqui que ele descansou com seus pais, e Jeú descansou com seus pais. Quando a obra é fina, quando o indivíduo atinge aquilo que Deus quer, e ele é chamado por Deus, é dito, descansou com seus pais. Porque, gente, já falei isso uma vez e repito. A palavra bíblica é uma coisa maravilhosa. Quando a gente descansa com os pais, significa o quê? O que são os pais para nós? Não respondam todos juntos, por favor, devagar. Quando a gente fala pai e mãe, o que a gente lembra? Cuidado, zelo, carinho, segurança. Quando os pais da gente morrem e a gente está sozinho, a gente dá um frio na barriga, porque a gente sabe que o bastão passou para a mão da gente. Que agora a gente tem a responsabilidade da família, dos filhos e tudo mais. Enquanto um dos pais é vivo, a gente tem aonde se apoiar.
um substrato que a gente pode pisar, mas quando vai embora, o friozinho da barriga bate. Então, eu pelo menos sinto isso, né? Descansou com seus pais, ou seja, ele está em paz, ele está cuidado, ele está confortado junto com aqueles que cuidaram dele. Eu acho linda a palavra bíblica para a morte, linda. Quando a gente tem a missão cumprida, né? Quando não tem. Os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram 28 anos. Capítulo 11, aí nós vamos ter a única mulher que assumiu o trono de Israel. Vendo Atalia, mãe de Acasias, seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, aos quais matava, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim esconderam de Atalia e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. Meus irmãos, é uma tia, não é a mãe. É a tia que esconde a criança. É uma tia que, com certeza, no seu coração em Deus, esconde a criança na casa do Senhor. E vejam que coisa interessante. Uma criança passa 6 anos escondida num lugar fechado, ninguém vê. Essa criança provavelmente deve ter chorado baixinho. Essa criança deve ter sido ensinada a ficar em silêncio. O Senhor deve ter posto a mão, porque vocês já imaginaram uma criança pequena? Joás deveria ter mais ou menos 1 ou 2 anos, no máximo. Era um bebê. Ele e a Ana ficaram escondidos nos atos do Senhor dentro da casa de Deus. E nesse tempo, Atalia reinou sobre a terra sem saber de absolutamente nada. Ninguém devorou, ninguém falou nada, ninguém ouviu essa criança. Nem ouviu, nem viu. 6 anos uma criança presa. Vocês imaginem como Deus deve ter posto a mão para cuidar dessa criança. No 7º ano, mandou Joaída chamar os capitães dos carros e da guarda e os fez entrar na presença da casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuntou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Quem é Joaída? Sacerdote, e no seu plano de depor Atalia e colocar o descendente legítimo do rei Davi no trono que pertencia, tinha zelo com entendimento, tinha entendimento do significado da aliança que Deus fizera com Davi, segundo Samuel 7, 12, 16 e 2 Crônicas 23, 3. Tinha zelo para pôr em prática um plano corajoso depois de ter esperado 6 anos até que o nenê Joás chegasse à idade de 7 anos. E ele chama os caros. Quem são os caros? O nome dado para esta guarda particular da pessoa do rei, no tempo de Davi, eram mercenários de Creta, daí o nome de Crete em hebraico. Então os caros eram uma guarda pessoal. Assim como os imperadores romanos tinham a guarda pessoal, a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, e é interessante que muitos imperadores foram depostos pela própria guarda, eles foram assassinados pela própria guarda. Mas enfim, aqui os caros, eles se revoltam também. Eles entram em acordo com Joaída. Isso aqui foi um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Você precisa ter o exército, você precisa ter o povo a teu favor, o exército, e precisa ter aliados políticos. E o que Joaída faz? Joaída, ele tem esses aliados. Ele consegue aliar a guarda pessoal do rei, no caso, os guardas e a Atalia. Ele tem toda a parte do exército ao seu favor e ele vai ter depois o povo também a seu favor. Vamos lá. Oi? Observação, né? Você falou
a outra terça parte no portão detrás da guarda, e assim fareis a guarda e defesa desta casa. Ou seja, se por acaso a Thalia fizesse alguma coisa, Joás estava cercado, estava bem vigiado, bem guardado. Não havia como ele ser morto ou ser, como é que fala? Ameaçado de alguma maneira. Ele estava bem guardado. E como disse bem o nosso irmão André, foi realmente um contragolpe, porque ele deveria colocar alguém da casa de Davi no trono. De acordo com a palavra de Deus, tinha que ser alguém da casa de Davi. E a Thalia é filha de Jezebel. E Acabe, né? Jezebel e Acabe. E que acabe essa casa de vez. Esses trocadilhos, acabei de se permitir. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas suas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Veja, o rei está bem cercado. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo que lhes ordenaram o sacerdote Joaida. Tomaram cada um os seus homens, tanto que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joaida. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças dos escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então Joaida fez sair o filho do rei, e pôs-lhe a coroa que lhe deu, o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Ouvindo a Thalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães, os tocadores de trombeta junto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocavam trombetas. Então a Thalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joaida deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a servir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Então assim acaba a Thalia. E acaba com vez a dinastia de Jezabel sobre a terra. O mal foi extirpado e o bem. Às vezes a gente vê que tem que esperar algum tempo, tudo tem que ser no tempo do Senhor. Ele ficou guardado. Quando fala que ele ficou escondido na casa do Senhor, eu não diria bem escondido, eu diria que ele foi guardado pelo Senhor. Ele esteve sob a guarda de Deus, esteve sob os cuidados do Senhor. Então, nós temos vários casos que são guardados dentro da casa do Senhor. O Senhor guarda, Ele guarda os seus até o momento. Foram necessários 6 anos. 6 anos do sofrimento do povo, 6 anos para que o menino amadurecesse e fosse ensinado. E fosse ensinado nos caminhos do Senhor, para que não fizesse desviar o seu povo. Vamos lá, versículo 17. Joaida fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as imagens, e a Matã, o sacerdote de Baal, mataram perante o altar. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cargos e a guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei pelo caminho da porta dos da guarda. Vieram à casa real e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram a Thalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Aqui o que diz a Bíblia chama. A cidade ficou tranquila. Em Israel, a dinastia mudara várias vezes e ninguém podia se manter segurando o trono.
7 anos. É provável que Joás deixara-se guiar pelo sacerdote Joiada durante os primeiros anos do seu reinado, depois que as reformas do templo tinham suas raízes na orientação do sacerdote. Mas logo que atingiu a maturidade, revelou maior responsabilidade religiosa do que o do próprio sacerdote. O novo reinado baseava-se no direito da herança e no apoio das autoridades civis e religiosas, na unção sacerdotal no templo, na eliminação da iniquidade, na obediência aos preceitos de Deus e na aclamação popular. Compare esses pontos com os reinados do maior filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz uma comparação. Quando Jesus entra na cidade e ele é aclamado pelo povo. Então ele precisa ser aclamado pelo povo, precisa obedecer às leis do Senhor e precisa ser da linhagem de Davi. Então esta é a comparação que é feita no versículo 11 e 21. No 7º ano de Jeú, agora capítulo 12, no 7º ano de Jeú, começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Quer dizer, a Bíblia era uma coisa muito interessante. Ela nos fala a verdade. Se foi feita alguma coisa errada, ela vai dizer. Se é feita alguma coisa certa, ela também vai dizer. E quando é feita alguma coisa errada, ela dá as suas cutucadas aqui, né? Vamos ver. Sacrificava e queimava incenso nos altos. Versículo 4. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxeram à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam os sacerdotes, cada um de seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa, onde quer que se encontrem. Ou seja, durante todo este reinado, durante todo o período de Davi, nada foi feito na casa do Senhor, porque foi feito para Baal. Então, tudo quanto era dinheiro, tudo quanto era bem na casa do Senhor, passava para Baal. E, então, Joás pediu para que fosse, tudo que fosse arrecadado, fosse para restaurar, porque havia partes que estavam caindo, quebrado. Então, tinha que manter esta casa do Senhor. Porém, sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa do Senhor. Para onde será que eles queriam? Estou levando o meu para mim assim. Pois é. Então o rei Joás chamou os sacerdotes de Joiada e os demais sacerdotes e disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Agora eu quero saber para onde vai esse dinheiro. Que eu mandei, ninguém fez nada, então agora eu quero saber. Então, o que fizeram? Consentiram os sacerdotes assim em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez uma tampa, na tampa um buraco, e pôs ao pé do altar, a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia na casa do Senhor. Quando viram que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Ou seja, é aquilo que nós fazemos aqui na igreja. John Wesley pegou bem esse pedaço. Quando vai mexer com o dinheiro, precisa de 2 pessoas, no caso o tesoureiro e alguém do conselho, para estar olhando quanto o dinheiro entra e determinar para onde vai o dinheiro. A gente vê que John Wesley é bem bíblico. Ele
gente fica até contente, né? A gente lê a Bíblia, está aqui. Não vai mais ficar perdido esse dinheiro, tem um destino. Mas o dinheiro que traziam à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem escritadeiras, nem bacias, nem trompetas, nem vasos de algum ouro ou prata para a casa do Senhor, porque davam aos que dirigiam a obra e reparavam a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Você está vendo que a obra está sendo feita? É porque o dinheiro está chegando aonde precisa chegar. Então não precisava de contas, de prestação de contas. Porque se a obra está sendo feita, a gente vê que a coisa está andando. Mas hoje em dia a gente tem que prestar conta de tudo. Porque a índole humana está difícil. Mas o dinheiro que oferta pela culpa, o dinheiro que oferta pelos pecados, não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gata. E depois a tomou. Depois Israel resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Azael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Ou seja, Joás ele paga um tributo a Azael. Ele praticamente compra a liberdade do povo, da nação, através desses presentes que foram dados. Na realidade, aqui inverte-se a situação, né? Antes, o povo da Síria pagava para Davi, pagava para Salomão, para a sua liberdade, pagava seus impostos. Agora nós vamos ter Joás pagando para que o povo tenha liberdade. Quanto aos mais atos de Joás e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis? Aqui na Bíblia cheia fala, não menciona os conselheiros do rei, a influência que Joás exerceu sobre o rei na sua infância, prevaleceram até a morte do sacerdote. Ele seria o único conselheiro. Portanto, o que Joás faz em tomar estas coisas, provavelmente ele tenha feito através da influência de Joás. Ele compra então a liberdade do povo. Conspiração contra o rei Joás. Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida de cima. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabá, filho de Somer, seus servos, feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui a Bíblia cheia fala, não havia motivo, mesmo em se considerado a apostasia do rei, permitindo a idolatria, tão longo Joás morresse, cujo filho fora apedrejado por levantar sua voz em protesto. Aqui está em 2 Crônicas 24, 17, 22 e o primeiro 2 Reis 12, 2. Agora o fio da história contou as narrativas sobre os profetas reformadores e sacerdotes para descrever a história de Israel até a sua destruição. Ou seja, Deus não levanta mais sacerdotes, não levanta mais profetas neste período para falar com os reis. Aqui vai ser entregue para outras nações. Israel passa a sofrer pela apostasia de seus reis. E é interessante, né, como isso também acontece com a gente. Quando a gente apostata, ou seja, a gente nega a Deus, isso também acontece. Nós somos entregues ao mundo. Mas eu não faço isso. Gente, a situação em que estão os países hoje em dia, que a gente vê a Europa e a gente vê o Brasil, que é um país. Estava vendo um filme esses dias a respeito dos expedicionários, dos pracinhas que foram mandados para a Europa,
comemoram, cantam a canção do Expedicionário, cantam o hino nacional, coisa que nós aqui já não cantamos mais, a pessoa nem sabe como é que é o hino nacional. E eles cantam, lembrando do que os pracinhas fizeram lá. Nós éramos um povo abençoado. Por quê? O que entrevistaram lá um rapaz e falaram: olha, nós gostamos muito do Brasil, porque quando os americanos vieram, eles destruíram. E aqui os brasileiros, eles dividiam a ração que eles ganhavam da Cruz Vermelha com o povo, eles ajudaram a reconstruir cemitérios, escola, hospital. Eu me pergunto, e hoje, se tivesse uma guerra e fosse os nossos homens para lá, será que eles iam fazer isso? Quando os americanos e outros iam lá e estupravam as mulheres, o povo brasileiro ia lá e ajudava as pessoas. E aí? Será que hoje nós teríamos essa índole de ajuda? Nós teríamos esse desprendimento? Ou nós estamos também subvertidos a essa mudança? Outro dia também nós estávamos falando a respeito de Judas, né? Eu critico alguns pastores que falam que Judas foi coitado, que a Bíblia fala que ele foi o Espírito dependendo dele, ele então fez o que tinha que fazer, mas ele era bom. A Bíblia fala que ele não era bom. Ele enfiava a mão na bolsa lá, que era para os pobres. Ele tinha já aquela índole. E Jesus o aceitou, porque aí era predestinado. Não, ele já tinha uma índole. Se eu perguntar para os irmãos, se falar para alguém: olha, eu te dou R$50 se você denuncia alguém, eu acho que até por 10 o pessoal faz o serviço. Quantas pessoas a gente não consegue para denunciar vaziamente qualquer um? A índole do povo está corrompida. Nós já tínhamos sido corrompidos lá atrás, em Gênesis, quando a gente aceita ser mais do que Deus, ser tanto quanto ou mais que Deus. E agora nós estamos pior. Sabe por que eu acho que nós estamos pior? Porque nós conhecemos a Jesus. Nós temos um caminho que a gente pode trilhar, mas o que acontece? A gente vai pelo mais fácil. Porque servir ao Senhor é difícil. É simples, mas é difícil, porque a gente tem que ter autodomínio, a gente tem que se sujeitar, se humilhar perante aquilo que o Senhor quer. Quando eu estou falando de Jonas hoje, aí nesse livro mostra onde fica Tarsis. É interessante, né? Só para a gente ter uma ideia, aonde fica Israel e onde fica Tarsis. É um maratão. A gente fala, Tarsis, não sei o quê, quem é Tarsis? Gente, Tarsis é a Espanha, que nós conhecemos hoje como Espanha. Olha, aqui é Tarsis. E Nínive, peraí, cadê? Nínive está para cá, ó. Jonas foge para cá, ele quer fugir para cá, para Tarsis. E Nínive está aqui nesse pedacinho aqui. Não é interessante? E a gente acha que pode fugir. E o povo aí fora acha que não tem Deus. Não existe Deus. Eu faço o que eu quero porque não existe Deus. Tem a minha consciência. Mas se só a moral e a ética fosse boa, a moral e a ética, ela não perdoa. A palavra do Senhor, ela nos perdoa. Porque Jesus é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é aquele que modifica, transforma. Ele nos transforma. E aqui a gente vê, daqui para frente, gente, nós vamos ver uma sucessão de gente que mata para ter o poder, que cai, até ser dominado, até ser totalmente dominado e sucumbido no reino de Israel. Nós vamos passar por guerras e guerras e guerras. Vai ser um período cansativo, quem falou, porque nós vamos ver guerras e guerras e guerras. Nomes, alguns ficam pouco tempo, outros ficam um pouco mais de tempo,
mas a iniquidade passa a ser a lei. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que se torna comum. É aquilo que todo mundo faz e que ninguém mais vê como pecado. É o famoso que tem. Mas todo mundo faz. É o lado da Levânia. Todo mundo faz. Aí a mãe da gente chega e fala: você não é todo mundo. E é o que Deus fala para nós: nós não somos todo mundo, nós somos filhos dele. Por isso que ele bate tanto em Israel: vocês são escolhidos, gente, vocês têm que voltar. E às vezes a gente tem que sofrer. Às vezes a gente tem que sofrer para dobrar o joelho. Mais para frente, quando nós entramos nos profetas: povo de dura serviço. O que é serviço? Aqui, a coluna cervical, para baixo a cabeça, nariz inclinado. Eu sou. Eu aqui dentro da igreja, eu venho, faço o que tenho que fazer, lá fora, eu sou. É a minha vida, eu não preciso de Deus. Eu venho para a igreja, porque meus pais me ensinaram a vir. Tanta gente fala isso. Meus pais, escutei umas coisas ultimamente que me deixaram horrorizado. Mas o fulano era cientista assim, mas ele não estava acostumado porque os pais dele mandaram ele para a igreja. Gente, vocês não entendem, não é bem assim. Naquela época, eles tinham a certeza. Vamos lá, Inglaterra, 1800 e alguns quebrados. Inglaterra, 1800 e alguns quebrados, o que eles fazem? Eles começam a apertar a lei contra a escravidão. 1700 e alguns quebrados. Quem é que prega contra a escravidão? John Wesley. Nós vamos ter em 1800 algumas pessoas metodistas dentro do parlamento inglês. Estes indivíduos começam a apertar as leis contra a escravidão. E aí então a Inglaterra faz algumas leis. Gente, para você ter uma mudança econômica, você tem que ter uma mudança da mentalidade. Não é como Marx fala que a mudança econômica ela que muda as outras coisas. Não, a mudança econômica ela provém porque mudou a mentalidade da população. Durante a Idade Média, o povo tinha que viver na pobreza e só os reis que tinham riqueza. Mas quando eles vão para as cruzadas, os cruzados começam a ver a riqueza dos outros povos e isso começa a permear toda a população. Aí então muda-se a mentalidade do povo para que haja uma mudança econômica. E isso é o que nós vamos ter. A Inglaterra mudou a forma de pensamento, por quê? Porque houve uma justiça social. Mudou-se como se tratavam as crianças, foi proibido criança trabalhar. Crianças de 5, 6 anos iam nas fábricas, porque eles eram pequenininhos, eles eram levantados, estirados, para poder desembaraçar os fios. E tinha que ser rápido, porque o tear vinha e batia. E muitas crianças perdiam as mãos no meio dos fios. E eram jogadas fora, depois colocavam as crianças no lugar. Então começaram a mudar, fizeram leis trabalhistas, fizeram leis que as crianças tinham que ir para a escola, que tinha que ter alimentação, as fábricas. O pessoal não podia sair para ir ao banheiro, eles faziam ali no lugar mesmo dos teares, era uma imundícia, o pessoal ficava doente. Então foram mudadas as leis, por quê? Porque foi mudada a mentalidade. Vamos valorizar o ser humano. Por quê? Porque Deus nos valoriza. Tem que haver uma mudança espiritual, tem que haver uma mudança da mentalidade para poder mudar a parte econômica. Nós estamos numa derrocada, porque estão colocando o quê? Você tem que ser feliz. Gente, eu fico tão indignada, para não falar realmente o que eu penso, fico indignada quando eu vejo lá no Facebook: hoje é dia de você ser feliz. O que é ser feliz? O que é ser feliz nos dias de hoje? Ontem teve uma festa lá na casa de uma vizinha, ficaram até as 3h30 da manhã. Uma festa, parecia uma festa rei, luzes, estroboscópica, batendo lá, música. Aí meu marido fala: vai dar o vídeo, meu marido
deu uma dor de barriga e vomitou até as tripas. Foi bem feito. Gente, está rolando droga. Está rolando droga numa casa do lado da minha. Está rolando droga lá. E tudo jovem. Eu pergunto, isto é ser feliz? Cara, ela está aí, eu achei que ia dar barato, eu vomitei até as tripas sem mão. Isto é ser feliz, é isso que esse povo também vê. Eu quero um momento, eu quero um Deus que faça as coisas para mim e que eu não precise fazer nada para Ele, eu não preciso mudar em nada. É isso, é isso, é isso que a Bíblia nos mostra, que para ser de Deus a gente tem que mudar. Ele me aceita como eu sou, mas para eu permanecer eu tenho que ser outra criatura. Eu tenho que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se eu for lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vou deixar as coisas do mundo para trás. É isso que vai ser. E se eu deixar as coisas do mundo, não é que nem tem gente que fala, eu sou crente agora, eu não posso mais beber, não posso mais tomar cerveja. Entendeu que você não pode? Você não precisa. Deus te basta. Para eu ter alegria, eu tenho que ter Deus. Eu não preciso de cerveja para ficar alegre. Eu não preciso dessas coisas do mundo, eu preciso de Deus. Ele basta no meu coração e é isso que a gente vê. Quando esses reis, eles fazem as coisas erradas, eles levam o povo. Por isso que o povo inteiro é julgado, porque ninguém se levanta. Passa a ser massacrado, porque os reis estão levando o povo para um mau caminho. Quando nós temos uma mídia comprada, quando nós temos gente que está fazendo a cabeça, o povo de Deus tem que se levantar e falar, não, está errado. E tem gente se levantando, gente. Tem gente se levantando. Aqui e ali tem gente se levantando. Porque Jesus está voltando também. Nós temos essa certeza. Porque no caminhar do mundo, segundo diz o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, a gente está vendo que o encaminhar das coisas está direcionando para a volta de Jesus. O povo de Deus tem que abrir os olhos. Estamos preparados? Estamos preparados para isso? É que nem disse aqui na Bíblia Shed, né? Que o Jeú fez tudo o que era certo, né? Olha lá, como muitos servos de Deus, o ouro da consagração e da dedicação, mas o barro da vontade humana. Nós estamos servindo a igreja, nós estamos fazendo, mas será que nós estamos servindo a Deus? Realmente, de coração? Nós temos que limpar o nosso coração, meus irmãos, e aproveitar enquanto está limpo. Na Isaías que fala, né, buscar o Senhor enquanto Ele está perto, vamos aproveitar enquanto Ele está perto. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus, é nós que mandamos Deus embora. Quando a gente fala que, mas não precisa fazer oração na escola, mas tira o crucifixo lá, mas o crucifixo não é nada, não, mas ele representa Cristo. São símbolos do cristianismo. Mas não precisa pôr tal coisa, mas precisa pôr a figura do fulano e tal lá, tira o crucifixo, mas põe a figura do fulano. Nós estamos venerando quem? Uma pátria que não faz oração antes de uma reunião de assembleia, não está invocando ao Senhor, não está pedindo que Deus esteja presente. Mas nós não podemos confundir as coisas, o que Deus quer no mundo. Mas nós estamos no mundo e nós vamos ter aflições e nós temos que buscar o Senhor. Nós estamos deixando de lado os nossos valores principais. Aliás, o nosso valor principal, que é Deus. Nós não podemos deixar isso no mundo. Todas essas histórias de reis, todas essas histórias que nós vemos desde
vez, nós estamos vendo como o povo é desviado, como a liderança é importante para encaminhar o povo. E a gente está vendo isso no mundo inteiro. A gente está vendo no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, não. O Brasil está acompanhando a tendência lá de fora. Acho que já comentei com vocês, meu marido é católico, né? E há pouco tempo, a encíclica que tirou o sacrário. Sacrário é um cofrinho. Sei que eu posso dizer assim, os católicos que me perdoem não assistir isso, mas não é uma ofensa, é algo especial, como se fosse um cofre mesmo, dourado, que fica bem no centro da igreja, lá eles colocam as hóstias que sobraram na missa, as hóstias que foram consagradas lá, porque aquilo para eles é uma transubstanciação, ou seja, passa a ser o corpo e o sangue de Jesus. Ali então, é o corpo de Jesus e não pode jogar fora. Só que foi retirado do centro da igreja e foi colocado numa salinha do alto. Meu marido olhou para lá, nós somos uma missa de 7 por dia, e quando ele viu aquilo, ele puxou pelo braço e falou: "Aguarde, nós vamos embora." Eu falei: "Mas o que foi?" Protestando, não sei. Ele falou: "Tiraram Jesus da igreja." Tiraram Jesus da igreja. É simbólico, mas é através do simbolismo que é implantado que o diabo penetra. É interessante. E aqui o que acontece? Quando se permite que símbolos de outros deuses estejam presentes, nós estamos nos afastando do Senhor. Mas, gente, ecumenismo, nós temos que tomar cuidado com essa história. Aceitar tudo, qualquer coisa. O chefe da grande igreja lá aceitou dançar Pachamama. Isso deixou alguns. O que é Pachamama? É um culto latino, da Mãe Terra, etc, etc. É isso que Deus quer que nós estejamos. Nos nossos corações estamos levantando ídolos. É isso que Deus quer para nós. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu aqui, está acontecendo agora. Os personagens são outros, a geografia é outra, mas estamos acontecendo outros. Aí você contra o ecumenismo? O ecumenismo que fala de Deus, eu sou a favor. Porque a igreja é uma, a igreja do Senhor é uma só. Existem fileiras, eu estou servindo na fileira metodista, mas existem outras fileiras que também servem ao Senhor. Porém, nós precisamos tomar cuidado. E a Bíblia fala: há aqueles que fazem errado no povo, e a gente está vendo isso. Todos esses reis que passaram, e o povo sofre junto. E o povo sofre junto. Irmãos, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.